Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar o Vem Segue-me? Essa semana veremos Doutrina e Convênios 18 e 19. A história de hoje começa com um pesadelo de Martin Harris. Vocês lembram quem era Martin Harris? Aquele que perdeu as 116 primeiras páginas da tradução do livro de Mórmon. O pesadelo dele era assim: um enorme cachorro estava pulando em seu peito repetidamente. Ele não conseguia fugir e não conseguia respirar. Ele estava com muito medo e então ele acordou assustado. Os medos e preocupações de Martin Harris causaram esse pesadelo horrível sobre o cachorro grande. Ele havia prometido hipotecar sua fazenda como garantia para pagar a publicação do livro de Mórmon. Mas o pessoal de Palmyra havia feito uma reunião e prometeu que nenhum deles compraria um único exemplar do livro. Com isso, Martin ficou muito preocupado. Enquanto ele olhava para sua fazenda, ele se preocupou que se nenhum dos moradores locais comprasse o livro, ele perderia todo o seu dinheiro e esta terra pela qual trabalhou tanto. O que ele falhou em ver foi que o livro de Mórmon não foi feito apenas para o povo de Palmyra. Era para o mundo inteiro e um dia inundaria a terra com milhões de cópias. Mas, com uma visão limitada e preocupada, Martin foi até Joseph e implorou por uma revelação para saber o que fazer. No dia seguinte, o Senhor deu uma revelação para ele e está em Doutrina e Convênios 19:35. O Senhor ordenou a Martin que se libertasse dessa dúvida e pagasse o combinado com a gráfica. Martin conhecia Joseph tão bem que ele reconheceu a diferença entre a voz do menino de fazenda de Joseph e quando ele estava falando pelo Senhor. E Martin reconheceu que este mandamento vinha do Senhor. Ele obedientemente vendeu mais da metade de sua fazenda para pagar $3.000 pela impressão dos primeiros 5.000 exemplares do livro de Mórmon. Isso era muito dinheiro naquela época e realmente foi um sacrifício incrível. Infelizmente, hoje muitas pessoas veem Martin Harris como um homem fraco. E por quê? Porque ele cometeu vários erros humanos que por acaso foram registrados para lermos no livro de Doutrina e Convênios. Olha, como você se sentiria se alguns dos seus piores erros e pecados estivessem impressos num livro ou no Facebook? Mas a história de Martin também nos mostra que o Senhor continua nos ajudando, apesar de nossas fraquezas e falhas, e nos concede o direito de nos arrepender e mudar. No final de sua vida, Martin era um membro ativo da igreja que morava em Clarkston, Utah. Ele adorava contar às pessoas sua história e o seu testemunho. Antes de morrer, ele prestou seu testemunho final a 3 homens que vieram visitá-lo, incluindo seu vizinho, Ola Jensen. Seu vizinho disse: "Nós viemos aqui ouvir seu testemunho sobre o livro de Mórmon." Martin respondeu em voz alta enquanto se sentava na cama: "Irmão, tão certo quanto você está aqui e me vê, com a mesma certeza eu vi as placas de ouro na mão do anjo, e ele as mostrou para mim. Eu prometi que daria testemunho desta verdade aqui e no futuro." Martin morreu mais tarde naquele dia, em 10 de julho de 1875, e foi enterrado segurando um exemplar do livro de Mórmon em sua mão direita e Doutrina e Convênios em sua esquerda. Ele merece um grande agradecimento por tudo que sacrificou pelo livro de Mórmon. Agora, quem foi o editor que Martin pagou para imprimir o livro de Mórmon? Em Palmyra havia um homem chamado Egbert Brett Grandin, que era dono de uma gráfica, e depois de prometer pagar adiantado, Oliver e Joseph negociaram um contrato com ele para imprimir e publicar o livro. Ele e mais 12 trabalhadores adicionais levaram 7 meses para concluir o trabalho. Foram 5.000 exemplares do livro de Mórmon. Tudo foi concluído 2 semanas antes da restauração da igreja. O que nos leva agora a Joseph e Oliver orando para saber quais outras coisas tinham que fazer antes que pudessem oficialmente restaurar a Igreja de Cristo.
Eles aprenderam que ainda precisavam de autoridade para agir em nome de Deus aqui na Terra. No final da primavera de 1829, Pedro, Tiago e João, que haviam sido os principais apóstolos de Cristo, apareceram a Joseph e Oliver e restauraram este sacerdócio superior a eles. Mais tarde, este sacerdócio seria conhecido como sacerdócio de Melquisedeque e contém muitas das chaves necessárias para o reino de Deus na terra, para a restauração total da igreja. Ainda assim, este sacerdócio e suas chaves não foram dadas de uma vez e são parte da restauração contínua do Senhor de todas as coisas, linha sobre linha. O Senhor também revelou que eles precisavam gastar mais tempo trazendo almas a Cristo para se arrependerem. O Senhor nos promete alegria se pregarmos o arrependimento e ajudarmos as pessoas a virem a Cristo. Mas como o arrependimento nos traz alegria? É porque se arrepender é mudar nossa vida para seguir melhor o exemplo de Cristo, e Ele é a fonte de toda alegria. Somos tão preciosos para Ele que Ele pessoalmente sofreu a expiação por cada um de nós. Na seção 19 de Doutrina e Convênios, Jesus Cristo nos fala de uma maneira pessoal e comovente sobre o sofrimento necessário para alcançar a expiação. Foi a última semana de sua vida e Cristo estava no jardim do Getsemane com Pedro, Tiago e João. Ele precisava de coragem e disse a eles que esperassem com ele enquanto ele saía para orar. 3 vezes ele voltou e verificou seus amigos, mas eles estavam dormindo. Ele foi realmente deixado sozinho. Ao orar, ele sofreu cada uma de nossas dores, tanto no corpo quanto no espírito, e aquele sofrimento foi tão grande que fez com que ele, o maior de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Ele implorou ao Pai para parar com essa agonia horrível, mas ela não podia ser interrompida. Era absolutamente necessário para a nossa salvação. A maior dor que já existiu, a coisa mais difícil que já foi feita, a maior batalha que já foi vencida. Esta foi feita por Jesus Cristo. Jesus nos ama tanto que voluntariamente foi para o jardim do Getsemane. É assim que nossas almas são preciosas para Ele. Seu amor nos promete alegria e paz. Agora, com tudo isso no lugar, este era o momento certo para a restauração da Igreja de Cristo. Vamos às perguntas? Quantas cópias do Livro de Mórmon foram impressas na primeira vez? Opção A, 5.000 cópias. Opção B, 1.500 cópias. Opção C, 10.000 cópias. Isso mesmo, na primeira vez foram impressas 5.000 cópias do Livro de Mórmon. Próxima pergunta. Quem concedeu o poder do sacerdócio de Melquisedeque para Joseph Smith e Oliver Cowdery? Opção A, Pedro, Tiago e João. Opção B, João Batista. Opção C, Jesus Cristo. Isso mesmo! Pedro, Tiago e João apareceram a Joseph Smith e Oliver Cowdery e restauraram o poder do sacerdócio maior, que foi chamado depois de sacerdócio de Melquisedeque. Obrigada por assistir mais uma semana. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. Até a próxima semana. Tchau, tchau!